Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. E hoje, mais uma edição do podcast. Eu estou feliz demais, porque ao meu lado tem uma mulher espetacular, uma mulher que é exemplo para todos nós. E vocês vão conhecer a história da Madá. Ela está aqui ao meu lado. Gente, se prepare aí, porque hoje é um daqueles podcasts com muita emoção e vocês vão conhecer mais uma história espetacular. Madá, eu quero aqui agradecer, seja bem-vinda aqui ao podcast Os Notáveis. A gente está programando essa entrevista já faz um tempo e graças a Deus agora deu certo, né? Que bom que você está aqui hoje para mostrar aos nossos telespectadores. Afinal de contas, eu criei este canal para levar a história do nosso povo ao mundo e você tem uma história muito bonita. Seja bem-vindo, viu, Madá? Obrigada, Patrick. Primeiro, quero te agradecer, né? Eu que agradeço. Por essa oportunidade de estar aqui ao seu lado, que eu te admiro muito. Obrigado. Muito mesmo. E, assim, é uma história normal, né? Como é de todo mundo, não tem muita coisa, não. Mas você considera que a sua história é uma história normal? Normal, pra mim é normal. Gente, vocês vão ver. Muito, muito legal. Eu gostaria, antes de começar a contar a sua história, eu gostaria que você falasse suas origens, Madá. De quem que você é filha, se você é brasiliense, como é que é? Fala pra gente, se apresente aí. Então, meu nome é Madalena, né? Não gosto que me chamam de Madalena. Vocês viram que eu já comecei falando Madá, né? De preferência, Madá. E todos os meus amigos sabem disso, quem me conhece sabe que eu não gosto que me chamem de Madalena. E eu sou filha de Joaquim da Lira, Conceição. Sou de uma família muito, podemos dizer assim, uma família maravilhosa, né? E sou brasil-minense, tenho muito orgulho de ser brasil-minense, que bom, muito isso é orgulho. Bom. Já morei fora, mas eu gosto muito da minha cidade, muito, muito, muito mesmo. Já tentei morar fora muitas vezes, mas conseguiu, eu não consigo. Não consigo, é assim, minha origem está toda aqui, eu sou grudada aqui mesmo, não tem como nem pensar em sair daqui, não. Eu também já tive essa experiência e não consegui, não. Tive que retornar para Brasília de Minas. E que bom que a gente está aqui, porque Brasília de Minas é bom demais, né? Nossa, maravilhosa essa paisagem. Eu acordo de manhã, Patrick, eu abro a janela da minha sala assim, agradeço a Deus. Gente, é maravilhoso o sol, é maravilhosa a lua. Então, natureza, lá da minha casa dá para eu ver direitinho assim, nossa, a lua, o sol, então... eu amo, sou apaixonada. Quando eu saio para fora, eu já fico assim pensando, meu Deus, é que eu não vou ter oportunidade de ver tudo isso, né? E ela é que nem eu, viu, gente? Gosta de planta, lá na casa dela, ela tem as plantinhas dela. Eu amo, sou apaixonada com planta. Eu não sei cuidar muito de jardim, não, mas eu faço o possível, né? Para manter vivas que eu tenho. Inclusive, quando eu fui lá na casa dela, eu fui presenteado com uma mudinha de uma planta. Ela sempre é agradável, ela gosta de agradar a gente. A Madá está falando aqui, disse no início que a história dela é uma história simples, como qualquer outra história, mas ela é um exemplo muito grande assim, de superação, gente. Madá, ela vai dividir com a gente hoje aqui momentos que eu tenho certeza que quem está nos assistindo aí agora, que talvez vive reclamando da vida e falando assim, poxa vida, minha vida é desse jeito, e talvez já tenha até pensado em tirar a própria vida. Vocês vão ter um exemplo aqui de uma pessoa que teve todos os motivos para desacreditar em Deus, para ficar questionando Deus, por que isso comigo, por que isso comigo? E vocês vão ver o quanto essa mulher ela é espetacular e de uma fé inabalável, viu? Vocês vão ter certeza disso. Mas antes, é claro, por falar em fé, como eu disse, eu não posso começar o programa sem a direção de Deus. Você disse que trouxe até o óculos, né? Eu trouxe, né? Porque a gente passa do Zinta, né? Já fica assim. Eu passei do Zinta, viu, gente? Enquanto ela vai pegar aqui o versículo, e eu também, eu vou agradecer os meus apoiadores e eu volto. Aliás, nós voltamos já já, viu? Agradeço Casa do Milho, Distribuidora e Agro.
Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615 ou 389-9940-8207. Entregamos na cidade e também entregamos na zona rural com acréscimo do combustível. Casa do Milho, o lugar certo para o homem do campo. Agradeço à Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas, cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates, 356A, no coração de Brasília de Minas. Agradeço Jovason Sonorização. Qualidade não se compara, se conquista. Precisou de som para sua festa, para o seu evento? Jovason Sonorização. Áudio profissional. 389-9942-6822. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na Rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. Opa, já estamos de volta. Madá já colocou os óculos para ler o que Deus falou para ela. Vamos lá, pode falar, Madá. Já que você me pediu para ler esse versículo aqui, eu primeiramente quero agradecer a Deus, né? Porque Deus na minha vida é tudo. Sem Ele eu não seria nada. Então, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, viu? Então, vamos lá. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Amém. Amém. Deus falou o seguinte para mim, em 1 Coríntios 13:4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Falando de amor, né? Essa palavra aqui veio falando de amor. E eu tenho certeza que a sua história, Madá, tiveram pessoas que passaram, pessoas que te ajudaram, por amor. E eu tenho certeza que tudo isso que aconteceu com você está aqui hoje com esse sorrisão, alegre, feliz. Eu estava até conversando com minha mãe, a mãe falou assim, mas eu gosto demais de conversar com a Madá. Você conhece minha mãe, né? Nossa, e como? Eu sou apaixonada com sua mãe, Patrick. Falou... um abraço, dona Inês, gosto muito da senhora, viu? Muito ela mesmo. Falou que gosta muito de conversar com você. Quando para conversar, que é bom demais. Aí as pessoas que não te conhecem, Madá, talvez esteja perguntando, mas por que o Patrick está falando da história de Madá, que é uma história de superação? Vamos lá, então. Gente, é o seguinte,
conforme a gente vai conversando aqui, ela vai falar a respeito, né, do que aconteceu com ela, e ao longo aí eu vou jogando algumas imagens. Inclusive, ela é manicure, né, faz massagem também, né? Esteticista. Esteticista, né? Vocês vão ficar acompanhando aí alguns vídeos dela fazendo a unha. Tem vídeos crochê, massagem. Nossa, olha para vocês verem. Um bocado de coisinha lá que todo mundo faz, né, Patrick? Isso. Mas olha, Madá, eu vou te falar uma coisa. Você fala que todo mundo faz, mas muita gente que talvez não tenha passado o que você passou, né? Tenha muita dificuldade para conseguir fazer o que você faz. E de que a gente está falando? Gente, a Madá, ela vai contar para vocês aqui o que aconteceu com ela com 9 anos? 9 anos. 9 anos de idade. Eu tinha completado 9 anos. Eu completei 9 anos, 8 dias depois do meu aniversário. E aí aconteceu o acidente, né? Então, o acidente aconteceu 9 dias depois? 8 dias depois do meu aniversário. Ah, tá. O que acontece? Você tem quantos por cento do corpo? Eu acho que uns 70%. 70% do corpo queimado? 70% do corpo queimado. Quem me conhece sabe, né? E, assim, você falando de amor... Então, assim, foi uma história de amor que aconteceu na minha vida que me fez superar tudo isso, né? Porque... eu falo que a melhor fase da minha vida foi quando eu passei no hospital. Algumas pessoas falam assim, mas como? O hospital é tão ruim, né? Mas foi onde eu recebi muito amor. Quero até agradecer assim, a equipe toda que cuidou de mim no João 23, que foi assim, uma equipe maravilhosa. Eu lembro do nome de quase todos, mas não posso dizer porque eu corro o risco de esquecer algum, né? Cometer injustiça de esquecer, né? Alguns já se foram, assim... Mas até hoje, ainda tenho contato com o meu médico, que foi ortopedista, Dr. Kleber. Olha que legal. E, assim, foi um médico que me auxiliou durante o tempo todo até hoje. Tudo que eu tenho dúvida na minha queimadura, eu vou lá, converso com ele, em Belo Horizonte. Ele sempre me atende com muito carinho. Até hoje ele te acompanha? Me acompanha até hoje. E, assim, é maravilhoso. Para mim, eu sou apaixonada com ele. Fui apaixonada com todos, mas ele... Em especial, assim, ele ficou muito tempo cuidando de mim, né? Então, ele que colocou minhas mãos do jeito que estão, que meus dedos eram tudo grudadinho, né? Ah, tá. Então, assim, ele junto com a equipe de plástica, com os outros lá também. Você fez de lá pra cá quantas cirurgias, Madá? Aí eu perdi a conta. Você já perdeu a conta, né? Gente, quando eu falo de cirurgia, inclui cirurgia plástica. Muitas cirurgias eu fiz. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar lá do início. Como é que foi seu acidente? Você com 9 anos de idade, o que aconteceu para que você hoje para que você hoje tenha 70% do corpo queimado, né? Então, vamos lá. Na verdade, eu era muito danada, né? Eu fui uma criança assim, ó... Sapequinha. O que vocês pensaram que eu era danada, eu era. Muito sapeca. Então... eu brincava muito com a lamparina, eu gostava muito de tirar aqueles morrãozinhos, uns carvãozinhos preto da lamparina, do pavio. Rapidão. Para quem não sabe o que é lamparina, tem muitos jovens aí que não vão saber. Não que nós sejamos velhos, né, Madá? Mas é porque antes, pessoal, não tinha energia elétrica, assim, era muito difícil. E tinha lamparina que ela era... a base de querosene, diesel. Então, era inflamável, um produto inflamável, viu? Para que vocês tenham aí... Era como se fosse essa caneca aqui, com um pavio, e aí durante a noite acendia, ficava aquele fogo ali com um produto inflamável. É isso. E aí eu brincando com ela, eu coloquei ela aqui nas pernas e fiquei... de repente minha mão esbarrou nela, na tampinha, e a tampinha era frouxa, aí ela derramou, era óleo diesel com querosene, era óleo diesel com gasolina. Gasolina? Então a gasolina, ela espalhou... etanol, É álcool. É o álcool. Era o etanol, então. Etanol. Aí ela espalhou pelo meu corpo todo e eu batendo as mãos para apagar o fogo. Nisso, meu braço foi mais atingido, né? E aí eu... Tem até uma vizinha minha que eu também não posso deixar de agradecer, a Dona Lourdes. Gente, ela é eu falo minha terceira mãe, ao mesmo tempo minha segunda mãe agora. Porque minha mãe se foi... E eu vou falar com vocês depois da história da minha mãe atual, né? Então, assim, Dona Lourdes, ela foi uma pessoa que... a única pessoa que teve coragem de me carregar no colo,
Eu me lembro perfeitamente, assim, as peles da minha perna soltando os braços dela, sabe? Quando ela te pegava? Quando ela me pegou para levar até o hospital. A sua pele saía da perna, saía mãos. nos braços dela. E ela me trocava de braço. E assim, ela acho que ela não gastou 5 minutos da Rua São Francisco até o Hospital Velho, comigo no colo. Quando aconteceu, né? Quando aconteceu. E assim, ela me acompanhou durante os dias que eu estive lá, né? Foram 3 dias eu fiquei no hospital. E, assim, os médicos lá no momento me receberam muito bem, doutor Zé Vieira, sou muito grato a ele, que ele assinou naquela época, falava uma guia de internação, né? Para eu ir para Belo Horizonte. E... Então, assim, ele é que autorizou a minha ida para Belo Horizonte. Então, foi ele que me ajudou, né? Primeiramente, Deus, que salvou minha vida. E ele também foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu tenho muito a agradecê-lo. Dr. Zé Braga, na época também, que já se foi, né? Teve também Dr. Tiá. Então, eu lembro de poucos médicos. Os 3 dias que eu fiquei lá foram dias, assim, muito sofridos, né? Mas depois que eu fui para Belo Horizonte, aí começou o procedimento todo, na estrada, né? Eu fui enrolada em folha de bananeira. Você já viu falar, né? Sim, sim. Então. Geralmente, antigamente, quando tinha essas pessoas que tinham a queimadura, a folha de bananeira era o meio de transporte, né? Acho que até para não prejudicar mais ainda a queimadura, né? A pele, né? Isso com 9 anos, viu, gente? Eu era pequenininha. 9 anos de idade. Mas pequena você ainda é. Aí, né? Viu? Só porque você é grandão. Aí, né? Eu fui e passei em Montes Claros. Nenhum hospital quis me receber. Não quis me receber, porque eu acho que não tinha o suporte, né? Necessário naquela época. E cheguei em Belo Horizonte, passei em vários hospitais também, nenhum quis me receber. Inclusive, teve um que eu escutei, assim, bem suave, bem de longe, um falando assim, não, a gente não recebe defunto aqui, não. Que isso? Sério? Sério Foi. mesmo? E o motorista que nos levou na ambulância no dia, também tenho que agradecer, eu não lembro mais o nome dele, mas papai é muito grato a ele, que ele que fez o alvoroço todinho lá para eles, né? Correr comigo para Belo Horizonte, na hora que o médico falou que não podia me receber, que eu era uma defunta já, né? Aí ele foi e me levou até Belo Horizonte, deu maior força, assim, sabe? Para eles me atenderem. Chegando em Belo Horizonte, eles me receberam, que era especializado em queimados, João 23. Sim. Fiquei lá no 6º andar, era o andar só de queimados. E eu, na época, fui a maior queimada que teve durante os anos, né? Ficou bem um tempo. Você ficou marcada ali como... Fiquei né? com uma grande queimada que sobreviveu, né? Você chegou a ser, além da pessoa ter falado da defunta... Que eu era defunta. Mas você chegou a ser desenganada? Não, eu cheguei lá, já entrei em coma, não sei se eles induziram, isso aí eu não tenho certeza, mas papai fala que eu fiquei em coma, fiquei uns dias bem ruins. Então, isso é um milagre. Se não me engano, foram uns 3 meses. Sou um milagre. É um milagre, com certeza. Com certeza. E eu fiquei esse tempo na UTI, fiquei no CTI, na UTI. Aí depois passei para a enfermaria. E aí foi a equipe médica cuidando de mim tudo, né? Aí veio o caso da minha enfermeira, né? Que me auxiliou muito. Eu sou apaixonada com ela. É minha segunda mãezinha, tia Marlene. Então, ela às vezes, ela deixava de ir embora, ela fazia 12 por 36, chegava a fazer mais horas, dormia lá só para ficar comigo. Na hora que ela ia embora, eu chorava, ela não queria... eu chorava para ela ficar, né? E ela acabava ficando, uma pessoa de um coração enorme, gente. Eu desconheço, assim, sabe? Você falando de chorar, Amada, vai ter alguns momentos que eu vou te interromper aqui, é para eu não perder a pergunta. Você falando de chorar, uma criança com 9 anos de idade ali no hospital, você ficava pensando o que seria de você lá na frente, da forma que você ficou? Porque você falou comigo que quando aconteceu a queimadura, seus braços ficaram grudados assim. Eu saí do hospital já toda atrofiada, né? Então eu fiquei igual um canguru. Então, aqui o meu punho grudou. Como se fosse colado aqui, né? Meu punho grudou aqui, meu braço grudou aqui. Eu vou até fazer umas imagens aqui para o pessoal que está em casa e acompanhando,
que eu vou jogando aqui, viu, gente? Enquanto ela está falando, eu vou mostrando aqui, porque a câmera ali frontal está um pouco distante. Então, meu braço grudou aqui. Aqui também grudou, minha perna grudou a canela na coxa. Eu fiquei toda atrofiada mesmo, igualzinho um canguru. Então, assim, os dedos ficaram bem colhidos, mais do que esse aqui, ó. Esse aqui foi o único que eu não fiz cirurgia para abrir ele. E esse aqui, que agora também eu vou fazer para descer ele. Mas eu gosto muito desse dedinho. As crianças gostam tanto desse dedinho. Então, eu acho que eu vou sentir falta dele assim. Mas é pro meu bem, né? Ele tá me atrapalhando. Com certeza. Aí, esse aqui também ficou grudado. Esse aqui, todos grudaram aqui. Então, assim, eu sou um milagre de Deus. Deus é maravilhoso na minha vida, né? E meu médico, esse de agora, fala que não tenho mais nada para mexer. Porque o que eles fizeram aqui já foi tudo que eles tinham que fazer. Só que mesmo que foram eles que fizeram isso, assim, tudo, para que eu ficasse bem comigo mesma, né? Eles me deram muita força, eu tive um apoio psicológico muito grande. E, assim, em nenhum momento passou na minha cabeça aquele pensamento de, puxa vida, eu sou assim, todo mundo é diferente. Pelo contrário, assim, quando eles vão fazer alguma cirurgia, eu sempre tenho que me preparar psicologicamente. Sim. E você tem um acompanhamento psicológico? Não. Eu tive enquanto eu estava internada, né? Durante o tratamento de 9 meses. Eu fiquei internada 6 meses, 7 meses. E aí, depois que eu saí do hospital, essa minha tia Marlene queria me adotar, né? E papai não quis deixar. Ela queria passar meu nome para o nome dela. Então, foi uma luta de papai com ela para me trazer de volta para Brasília. Mas eu tenho ela até hoje, assim, no meu coração. Eu te perguntei sobre a questão, o acompanhamento psicológico, porque a gente está falando de uma criança de 9 anos, né? Quando você saiu do hospital, que você já estava com praticamente assim, cicatrizado, suas queimaduras, quando você via as outras crianças brincando, talvez você tinha dificuldade para brincar junto com elas. Como é que você via? Ou não? Eu brincava. Então, na casa dessa minha tia, eu fui morar com ela, né? Ela tinha, que hoje são meus primos, que eu considero, tinha quase todos da minha idade. E a gente brincava todo mundo junto. Então, assim, foi a minha infância. A minha segunda infância foi com eles. Então, tudo que eu podia viver, eu vivi com eles. A gente passeava, brincava. Nunca tive... Você não tinha dificuldade? Nenhuma. Fazer as brincadeiras. Você continuou atrás? Nenhuma. Brincava e sobressaía em todas as brincadeiras. Eu era mandona. Você continuou sapeca do mesmo jeito. Eu era mandona das brincadeiras. Subia no muro. Lá tinha uma casa que tinha um muro. E a gente vivia subindo no muro, no pé de manga lá. E minha tia me chamando, gritando, sabe? Então, assim, continuei danada, né? Aí, então, eu fiquei morando com ela há muito tempo. E o acompanhamento lá no hospital foi assim... Eu não queria ir embora, né? Eu fiquei os 7 meses internada. Assim que eu recuperei, que eu fui fazer fisioterapia, que eu tive que aprender a andar de novo. Ah, é? Eu fiquei 6 meses só deitada. Olha só. Então, 4 meses... que eu tive... Por isso que eu falo que eu fiquei internada 9 meses. Porque 4 meses eu fiquei fazendo fisioterapia para eu aprender a andar de novo. Olha só, gente. Então, na época que eu fazia a cirurgia nas mãos, aí eu já comia com os pés, porque eu já estava acostumada... Peraí. Você comia o quê? Eu levava comida com os pés na boca, né? Sério? Então, assim, Deus dá a gente jeito para tudo, né? Então, assim, quando eu fazia a cirurgia... eu tinha que ficar com as mãos imobilizadas. E eu sempre fui muito independente. Então, assim, eu não queria que ninguém fizesse por mim as coisas. Aí eu pegava com o próprio, escrevia com os pés também. Você chegou a aprender a escrever com os pés? Hoje, se for pedir para eu fazer isso, eu não faço, né? Mas Deus dá a gente, na hora, tudo. Os seus membros mais prejudicados foram os braços e as mãos? Foram. Foram os braços. As pernas não foi muito, não. Mas eu fiz enxerto nas pernas, nos braços, tudo. Na barriga, um pedaço também da barriga, né? Os seus braços, até hoje você faz a fisioterapia? Eu faço acompanhamento porque eu tive um câncer de pele no dedo, né? Por causa da queimadura. Eles disseram que, assim, qualquer ferimento que eu tiver, eu corro o risco de não cicatrizar, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado. Por isso que eu parei de trabalhar fazendo unha, parei de fazer as coisas assim que eu fazia, né? Então, assim, eu evito o máximo de tomar sol,
mas é difícil, porque eu amo andar. Por né? falar em fazer unha, eu vou jogar agora para o pessoal acompanhar alguns vídeos dela fazendo unha, né? Não é isso? E também tem algumas imagens também da massagem. Então, vai acompanhando aí, gente. Tá? Vai acompanhando. Vocês estão ouvindo essa história aí espetacular, uma história de vida grandiosa, e vocês vão acompanhando aí. Eu faço questão de mostrar essas imagens. Você sabe por quê, Madá? Porque tem muita gente que talvez passa por algum problema e acha que a vida acabou, que não tem mais jeito. E você não. Você mostra o tempo inteiro que mesmo com toda a dificuldade, igual você já relatou aqui, que você teve que fazer enxerto nos braços, nas mãos, fazer cirurgias, você está ali trabalhando, você estava ali fazendo unha, coisas que talvez uma pessoa que tenha todos os membros são, eu digo assim, normal pelo fato de, né, que pode fazer. Eles colocam dificuldade, Patrick, eu falo sempre uma coisa, a vida da gente, Deus deu a gente para viver com amor. Então, assim, o máximo que eu posso agradecer a Deus ainda é pouco. Porque, assim, só o fato dele ter me deixado sobreviver, eu já passei muitas dificuldades na minha vida. Na hora do curativo, foi a pior hora. Para mim, eram as horas do curativo, né? Que saía, assim, soltava a pele, que merejava aquela água, assim. Tem gente que não gosta de ouvir isso, não. Mas para mim é normal, porque eu superei tudo. Ela me contou isso antes, gente. E eu fiquei ouvindo, assim, imaginando, meu Deus do céu. Então era assim, complicado. Hoje eu posso falar, assim, com meu coração cheio de agradecimento, porque eu superei tudo isso. E na época eu não sofri. O apoio que eu tive era dos médicos, dos profissionais, da tia Marlene, tudo, da família dela, que me acolheu muito bem, sabe? Eu sou privilegiada. Aprendi a fazer unha com a minha tia, que é a irmã dela. Eu ficava do lado dela, vendo ela fazer unha, e ela ainda empurrava assim, falava assim, Madá, sai pra lá, você tá me atrapalhando. E olha só, ela aprendeu vendo outra pessoa fazer. E com isso, eu aprendi a fazer unha, tive a oportunidade de... Quando eu comecei a fazer, eu já estava fazendo unha tão bem quanto ela, né? Hoje, não posso falar que ela é fera na unha, viu? Então, eu aprendi tudo que eu sei hoje, foi assim, através do apoio da minha família, né? Que papai... Ele sempre foi muito paciente, quase que ele perde o emprego no DR por minha causa, porque teve uma época, teve um dia lá que eu passei muito mal e os médicos, e eu pedi para ele trazer uma comida para mim e não podia entrar comida no hospital. Então, mas eu já estava à beira da morte. Aí os médicos falaram, traz o pai dela, porque ela pode morrer a qualquer momento. E nisso, na época, o chefe dele autorizou ele sair a hora que ele precisasse. Também quero agradecer, né, a oportunidade, a paciência que eles tiveram. O papai não foi despedido, assim, eles tiveram muita paciência e deram muita força. O pessoal do DR, eu amo de paixão o pessoal do DR, todos que eu vejo na rua, né? Esses dias eu fiz uma entrevista com o seu Zezinho Preto, trabalhou no DR muitos anos. Foi, seu Zezinho da minha época. Então, quando o papai chegou lá, eles viram que eu não estava passando mal, não era por causa da queimadura. Deu um problema lá e eles acharam que era por causa da queimadura. Aí depois que o papai chegou e conversou comigo e tudo, eu melhorei. Mas eu já tinha sido desenganada. Né? Era saudade. Saudade do seu pai. Era saudade. Olha só, gente. O psicológico então, assim, também, né, Madá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia se fala muito de bullying. Na época que você ia para a escola, como que é? Você também... Então, eu fiquei... Sofreu bullying? Nunca. Na minha vida eu sofri bullying. Nunca. Nunca ninguém teve coragem de rir da minha cara ou criticar a minha queimadura. Nunca ninguém fez isso comigo. Então, assim, eu lembro que eu tinha uma sainha amarela e uma blusinha de bolinha amarela e branca, um conjuntinho, e eu saía com essa sainha na rua, papai me carregava no colo, me levava para a igreja, sabe? Então, assim, eu sempre tive orgulho de mim. De me mostrar para as pessoas. Nunca me preocupei com a minha queimadura. Hoje eu não saio assim de saia e tudo, porque os médicos também me pedem para eu ter muito cuidado com o sol na minha pele.
Mas quem me conhece dentro de casa sabe que eu fico lá com meus vestidinhos e tudo, né? Às vezes eu saio e tudo, mas eu não tenho preconceito nenhum. E na escola, para escrever? E na escola, assim... Como é que você conseguia? Com as mãos? Eu fiz uma cirurgia uma vez... Me empresta sua caneta, Patrick. Agora. Eu fiz uma cirurgia uma vez que eu tive que abaixar esse dedo aqui, ó. Então, eu escrevi assim. Eu já escrevi assim... Eu já escrevi de várias formas. Hoje eu escrevo assim, né? Eu acho que é o jeito normal de todo mundo escrever. Porque cada cirurgia que eu fazia mudava a minha forma de pegar nas coisas. E é por isso mais que eu parei de fazer cirurgia, porque já estava me atrapalhando psicologicamente, né? Então, hoje eu escrevo assim, eu sou canhota e tudo. Então, a cada cirurgia... a cada cirurgia... Era uma adaptação. Era uma adaptação. Esse dedo aqui mesmo que eu fiz, que eu tirei o câncer de pele aqui, quando o médico falou que eu tinha câncer de pele, essa história é até engraçada. Eu cheguei na sala dele, eu tinha uma ferida no dedo que não cicatrizava. Então eu fui, passei no médico, ele pediu a biópsia e fiz. Aí na hora descobriu que era, um mês depois descobriu que era o câncer de pele. Aí esse cara assim, sem saber como que me dava notícia, né? E eu fiquei 10 anos com esse câncer no dedo, sem saber. Você não sabia? Não sabia. Olha só. Aí eu... Pode falar, doutor. Ele. É que você tá com... Eu falei, pode falar, doutor. Ele. Aí ele foi e falou. Deu um carcinoma e tudo, explicou tudo lá, né? No seu dedo e tudo. Provavelmente a gente vai precisar tirar seu dedo. E como é o dedo pinça, né? Corria o risco de tirar meu dedo e tudo. Eu falei, ai, graças a Deus, doutor. Ele olhou para mim assim. Ai, doutor, o senhor não sabe o alívio que o senhor me deu, porque eu já não estava mais aguentando ver essa ferida no meu dedo e não sabia o que era. Graças a Deus, o senhor descobriu o que era. Nossa. Aí eles até assustaram, assim, né? Eu falei assim, ai, que bom, tem jeito. Mas se for preciso, vai ser preciso tirar o dedo? Ele, provavelmente. E ficou assim, né? Mas a gente vai fazer de tudo. Aí eu fiquei 1 mês, Patrick, treinando só com esses 3 dedos, pegar nas coisas. Sempre eu me adaptava, né? Pegava só com esses 3. Tudo que eu ia pegar era assim. Era como se eu não tivesse esse dedo mais, né? Certo. Você tentou então, trabalhar já sua mente. Minha mente já estava sendo trabalhada assim. Aí, quando eu cheguei lá, eu fiz a cirurgia e tudo. Inclusive, assim, teve até um problema lá com a minha veia, né? E que eles até pediram para quando eu for fazer cirurgia também, eu falar que existe uma veia só, que isso é um caso, assim, né? Mais particular, mas... que existe só uma veia que dá para fazer cirurgia. E, assim, eu tenho até dificuldade, às vezes, de falar isso com os médicos, né? Mas eles pediram que eu falasse porque né? Ficou mais de 40 minutos só para achar uma veia no meu corpo. Então, eu já tenho até, assim... meu médico me passou um relatório de, quando eu for fazer cirurgia, já passar esse relatório para os médicos. Porque dissecaram minhas veias todas, né? Eu tomei sangue de um lado, soro de outro... durante 6 meses, 3 meses só tomando soro e sangue. E aí ficou praticamente sem nenhuma veia que pudesse fazer cirurgia. Eu não sei explicar direito, mas quem sabe, quem entende sabe, né? O que estou querendo dizer. Naquela época, quando você falou que foi desenganada, os médicos chegaram a falar assim, ela tem tanto tempo de vida? Não chegaram a falar, não. Só falou assim... Pede o pai dela para vir, porque pode ser que ela não sobreviva. Porque deu um problema aqui, acho que foi no pulmão, eu não lembro direito. Minha tia Marlene que sabe falar sobre isso, ela sabe contar tudo, que ela me acompanhou tudo. Só quem já passou por queimadura sabe o que Mada está falando aqui. É muito sofrimento. Você sentia muita dor. Eu sentia dor, mas eu não sofri não, Patrícia. Eu nunca falo que eu sofri porque eu não sofri. Foi os dias que eu tive, igual eu te falei, foram a época que eu tive mais alegria na minha vida, sabe? Tanto que eu não queria sair do hospital. Eu dei trabalho para ir embora. Essa mulher é diferente de tudo. Eu dei trabalho, Patrick. Eu tive que fazer até uma terapia para poder sair do hospital, sabia? Sério mesmo? Então... Aí a minha tia me levou para o hospital e eu ficava naquela, eu vou para cá, vinha para Brasília, ia para Belo Horizonte. Acho que é por isso que eu gosto de ficar viajando, sabe? Porque eu não dou conta de ficar só na cidade. Eu fiquei metade da minha vida em Belo Horizonte, metade da minha vida e menos da metade da minha vida aqui. Então, assim, eu tinha essa dificuldade de adaptar porque tia Marlene era minha família.
E a minha família aqui, de coração, a minha família biológica, estava aqui. Então, eu tive muita dificuldade para E não entender para não, viu, isso. gente? Todo dia viajando. Já foi até fora do país. Aí, graças a Deus, se eu tivesse dinheiro, eu falava que eu vivia viajando. Aí, Agora ela falar que teve essa que semana mesmo eu vou viajar de novo. teve que fazer uma terapia para sair do hospital, que adorou ficar no hospital. No meu aniversário, eles comemoravam meu aniversário, sabe? Sério? Era. Nossa, mas era tão bom. Eu tenho saudade, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa. É que eu te conheço, mas eu não sei detalhes da sua vida. Isso prejudicou você na questão de... Você tem filho? Não. Você não pode... prejudicou. Não? Eu posso ter filho. É isso que eu ia perguntar. Você pode ter filho? Posso ter filho, Beleza. mas eu já não posso mais ter filho, porque eu já tirei meu útero e tudo, Não, deu pois probleminha. mas eu falo assim... Mas assim, eu posso ter filho, poderia. As queimaduras não prejudicou isso, não? Não. O médico conversou comigo e falou que eu teria que fazer... que eu poderia ter filhos, mas eu tinha que ser avaliada mensalmente pelos médicos para ver se a pele não tinha esticado muito, né? Porque a pele podia esticar bastante. Tá. Da barriga, né? Tá. Tanto que eu não posso engordar por causa dos vasos, né, sanguíneos. Sim. A retração da queimadura dificulta. Então você tem um cuidado com a alimentação, já que você não pode... Eu falo assim, você precisa ter? Eu preciso ter. Mas não tem, né? Não tem. Agora mesmo eu engordei um pouquinho, né? Mas eu tô tomando cuidado, eu faço caminhada, Mas quando você começa a engordar, você já sente? Sim, então agora mesmo eu já tô sentindo. Já sente que a pele tá... A pele fica repuxando, sabe? Então os médicos pediram para eu tomar bastante cuidado para eu não engordar. Principalmente nos braços, Principalmente, né? Porque não tem... ficou muito grudada a pele, né? Então, assim... Hoje eu faço fisioterapia, minha fisioterapeuta é maravilhosa, amo de paixão. Ela me ajuda bastante, é uma psicóloga também, sabe? Então, ela faz as massagens, né, nos meus braços, porque dói muito, tem hora que dói bastante. Você sente dor? Sente muita dor? A dor que você não sentiu lá naquela época, talvez essa que você sente hoje é pior? Não. Porque você falou que naquela época... Não, hoje é porque eu tenho mais consciência, assim, né? Do o que está causando a dor. Mas aí eu faço de tudo para evitar. Eu tomo um remedinho lá para diminuir um pouco as dores. E eu fico aqui Mas não imaginando... transpareço isso também não, porque não me incomoda, sabe? Não, é que eu fico aqui imaginando... ela está contando a história aqui, gente, mas só que eu não consigo ver tudo isso na idade que ela está hoje. Eu só fico imaginando uma criança de 9 anos passando por tudo isso. E eu acho que qualquer pessoa que estivesse no seu lugar, a adaptação... Porque hoje, depois dos 9 anos, você teve que ter um outro estilo de vida. Eu acho que a adaptação seria, assim, com muita dificuldade. Eu acho que para uma pessoa que não tivesse esse espírito que você tem, essa vontade de viver, essa determinação, eu acho que seria muito difícil. Eu penso isso hoje, Patrick. Sabe? Não vou falar que eu não penso. Eu penso como você. Como seria uma menina na minha idade, naquela época? Aí eu faço de tudo. Olha, eu já conversei com pessoas queimadas, que já tiveram medo, né? Você conversou com pessoas que tiveram experiência? Já fui no hospital conversar com pessoas que estavam com a cabeça já ruim, perdendo a vontade de viver. Então, graças a Deus, desmotivada. E queimou só as pernas, né? Então, assim, eu agradeço a Deus de ter me dado, naquele momento, palavras para poder ajudá-la a sair daquele... Você ajudou? Daquela depressão que ela estava, né? Então, assim, o que eu posso fazer para mostrar que o meu problema não é um problema, que a minha queimadura não é um problema para mim, para outras pessoas, eu mostro. Sem preconceito, sem medo da pessoa me recriminar, porque eu acho assim, igual eu estava falando, a vida da gente, ela é muito bonita para você viver. Com então, certeza. assim, não é porque eu tenho os braços, digamos assim, feio pela queimadura, que eu vou deixar de viver. Né? Eu vou viver em cima daquilo que eu gosto, do que eu posso passar para as pessoas, né? Então, assim, eu não quero deixar ninguém triste. Eu faço o possível para não magoar as pessoas. Certo. Eu faço o possível para ajudar todo mundo. Porque, assim... E é verdade, viu, gente? Eu conheço. Entendeu? Assim, o que tiver ao meu alcance, eu faço, né? Então,
Só quem me conhece sabe que às vezes eu sofro para ajudar as pessoas, né? Mas é com muito... Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu já até sei a resposta. Eu já até sei a resposta, mas eu não vou deixar de fazer a pergunta, porque vai servir para muita gente que está assistindo aqui o podcast. Durante todo esse tempo, mesmo com esse espírito seu de determinação, de vontade de viver e tal, teve algum momento que você perguntou para Deus, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Nunca. Eu só agradeço. Eu agradeço a Deus todos os dias. Em nenhum momento eu falo, oh, meu Deus, não consigo nem pensar em falar. Só de falar com você aqui, entendeu? Eu só agradeço, porque se Ele deixou eu vivo aqui, é porque eu tenho, digamos assim, um propósito de mostrar para mim mesma que eu sou capaz e que eu posso tudo aquilo que Ele me determinar ser, entendeu? Sim. Então, assim, nunca perguntei a Deus por que eu queimei, por que aconteceu isso comigo. Nunca. As pessoas falam até que minha tia foi culpada, sabe? Mas em nenhum momento eu julguei minha tia. Meu tio... Mas a lamparina estava lá. Eu é que era danada, Patrick. Eu é que era. Acho que nessa Ela falou, menina, para de brincar com essa lamparina que você vai acabar se queimando. E eu teimava, então eu era teimosa, entendeu? Olha só, eu fico aqui imaginando, quem diria, né, que um objeto... E era pequenininho, era um vidrinho assim do tamanho de um xarope. Sabe o que é xarope de loratadina? Era um vidrinho daquele. Olha só. Eu lembro que eu abaixei assim, vi debaixo da cama aquele fogaréu. Aí meus irmãos, eu correndo atrás do meu irmão, para eles apagar o fogo do meu corpo, isso foi né? Dentro de Brasília? Foi, dentro de Brasília. Não tinha energia naquela época? Na rua não tinha energia, não tinha calçamento. A gente estava brincando de queimada uma hora antes. Esse negócio de lamparina, eu acho que eu já até falei isso aqui. Eu lembro que quando eu ia para um buquém, lá na terra da minha mãe, né? E lá não tinha energia elétrica e tinha lamparina. Mas era interessante que a lamparina ficava lá queimando e ficava a noite inteira. Quando amanhecia o dia, o nariz daqui a gente que tá tudo preto do óleo. Aqui os cílios tudo cheio de paninha do óleo. Do óleo diesel. Era. Aliás, é do querosene, era o querosene que fazia. A fumaça preta, gente. Então, Madá, eu vou falar que isso é verdade. A gente passou por tanta coisa na infância, inclusive passar a ficar respirando esse óleo, e a gente não tem consequência disso. Não. Sabe? Eu acho que os tempos de antigamente não existia tanta doença, tanta coisa que prejudicasse a gente, não. Não, sabe? a gente brincava naquela areia suja, né, Patrick? Barro. Eu comia barro. Nossa. Ia no chiqueiro e pegava bicho de porco, bicho de pé. Eu lameava com barro, gente. Eu lameava com barro dos porcos lá da casa da minha avó, viu? Então, assim, a gente achava interessante, né, Patrick? Porque eram as brincadeiras gostosas, assim. Aí eu tava te falando, o meu tio, que estava me ajudando a olhar também, minha mãe e papai tinham viajado para Belo Horizonte. Eles estavam fazendo tratamento lá. E me deixaram com essa minha tia e meu tio. Então, ele também, eu tenho muito a agradecer a ele, porque ele teve coragem de arrancar meu vestido. Meu vestido era aquele vestido daquela malha que gruda no corpo, que eles falavam tergal. Certo. Então, ela grudou na minha barriga aqui, ela arrancou e queimou as pontas dos dedos dele, sabe? Para poder apagar o fogo e me abafou com a coberta. Aí é que minha dona Lourdes foi e me pegou e me levou para o hospital. Saiu na folha de bananeira, viu, gente? E mamãe... Transportar. Depois disso tudo, mamãe nunca mais foi a mesma. Ela ficou muito, assim, abalada, doente, sabe? Porque para a mãe é mais difícil, né, Patrick? Né? Papai é muito forte, papai sempre me levava ao médico, falava até o que eu tinha para o médico, né? Então você acha que o que você não sentiu, sua mãe sentiu? Foi. Mamãe sofreu mamãe passou o sofrimento todinho que eu passei. Que o tempo inteiro eu vejo que você é muito forte, se aceitou e tudo. Talvez sua mãe não tenha aceitado. Não, né? Nem mamãe, nem minha irmã. Sua irmã? Eles me tratam como se elas duas me tratavam com pena. Eu ia pegar isso aqui, peraí, Madá, peraí. Sempre com medo de eu deixar cair, sabe? Nunca confiou de deixar eu pegar as coisas. Meu irmão não, meus outros irmãos, tudo beleza, me trataram super bem. E papai também, né? Nunca me deixou reclamar de nada, apesar que eu nunca reclamei. Madá tá falando de papai, mas eu tô com vontade de trazer
É seu Joaquim, né? Seu Joaquim aqui, já me falaram dele, inclusive quem indicou foi os Festa Boa, Valdeir e Carlos. Na verdade, foi o Carlos Festa Boa, o Carlos Brandão, né? Patrick, leva seu Joaquim, eu tô indicando aqui, porque ele é bombeiro? Ele é... Eu acho que ele é tudo um pouco, né? Ele é tudo. Ele é o faz tudo. Ele ainda falou assim, é um dos poucos bombeiros que vão... Ele faz tudo que você achar que tem de ruim, de estrago na sua casa. Mestre de jardim, Patrick, né? tudo. Sobe em caixa d'água, a gente tem que estar controlando ele, viu? Ele tá com quantos anos? Nossa, 84 anos. Mas papai, ele foi muito sofrido, assim, a história dele, de superação, fazer sabe? a história dele. Ele supera muito bem tudo isso, assim. Nossa, ele é uma pessoa admirável. Não tem nem o que falar. Diante do que você está contando aqui, Madá, eu fico até sem jeito de fazer as perguntas para você, porque eu já sei mais ou menos a resposta, mas vou te perguntar. Você pode perguntar. Teve, assim, um momento que você considera que foi o mais difícil? Você falou que não teve nenhum momento que você não questionou Deus. Mas teve algum momento assim, puxa vida, esse aqui tá difícil. Nunca parei para pensar nisso, Patrick. Não. Relacionado à minha queimadura, não. Porque eu ia estar sendo hipócrita, né, de falar. Mas não tem nada na minha queimadura que me deixa, assim... que me fez parar para pensar, puxa vida, por que aconteceu isso? Não. Agora, outros acontecimentos, sim, mas isso aqui não, sabe? Relacionado à queimadura, nada. A queimadura mesmo, sabe? Porque eu fico aqui imaginando, eu acho que Deus sabe o que faz. Eu digo assim... Porque eu superei tão bem nisso aí, inclusive, eu vinha, igual eu estava te falando, só te cortando, eu internei em julho. Eu fiquei julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, eu já estava cicatrizada, fiquei na casa da minha tia. Em fevereiro, março, eu voltei para Brasília de Minas. Assim, um ano depois. Aí eu comecei a estudar. Eles me matriculavam sempre, eles nunca deixavam de fora da escola. E toda vez que eu estudava, eu passava de ano. Eu chegava em setembro, eu chegava em março. Então, assim... eu sempre conseguia pegar as matérias. Sempre conseguia passar de ano. Na escola você não tinha dificuldade? Todo mundo me tratava com o maior carinho. Dona Dalice, Dona Alice Braga, sabe? Os professores, Dona Dora, que eu amo. Meus professores, professor Marcos daquela época, né? Dona Raquel, que eu não posso nem falar, porque senão eu vou esquecer também alguns. E eu lembro de alguns e posso esquecer de outros. Mas todos me tratavam com muito carinho. Sim. E me dava maior força, assim, eu conseguia passar de ano, me dava as provas, sabe? Aí foi assim, até os 16 anos, eu passando de ano direto, sem repetir. E indo para Belo Horizonte, e... Fazendo cirurgia, e voltando. E passava de ano, eu ficava até assim, admirado, como que eu conseguia, né? Mas eu sempre fui assim, de prestar muita atenção nas matérias. Eu não era de pegar caderno para estudar, eu prestava atenção. Então, tudo que eu aprendia ficava na minha cabeça. E eu fazia as provas. Passava as colinhas. Mas... qualquer pessoa... isso aí é normal. Assim, aí eu ficava doida assim do meu lado, né? E eu tinha hora que eu parava de fazer minha prova e ia lá passar as colinhas. Aí, então... passar as colinhas. Depois, eu falava assim, Madá, sabe? Eu vou sentar perto dela ali. Aí a gente... Aí, então, eu fui... Aos 16 anos, eu comecei a fazer unha, né? Mas eu te contar assim da minha infância mesmo. Aí eu voltava para Brasília, eu ficava chorando, querendo voltar para Belo Horizonte, que eu ficava sentindo saudade de tia Marlene. E papai nunca me prendeu. Porque ele sabia que o amor que eu tinha por eles era tão grande quanto o que eu tinha por eles também, né? Acho que ninguém consegue te prender, né, Madá? Acho que não, viu, Patrick? Eu casei. Acho que nem meu marido conseguiu me prender, ela viaja, ela tá aqui hoje, amanhã, vou pro Paraguai, e vai. Muitas vezes, Patrick, papai já me procurou e eu não estava em casa, eu estava pra roça, saía para conversar com a amiga minha, prima, e a gente saía andando, conversando, quando via a gente já estava lá na Tabua. Aí papai doido me procurando e mamãe, quando ia ver, eu chegava, eu nunca falava onde que ia, e mamãe ficava doida me procurando, sempre foi assim. Aí a gente conseguia
engambelar eles lá, né? Não, a gente foi pra roça e tudo. Papai, menina, o que você tava caçando na roça a hora dessas, tá doida? Era sempre assim. Quando eu ficava com raiva, eu saía pelo mato não, eu saía andando sozinha, a mamãe tinha essa preocupação de eu sumir, sabe? Você, de vez em quando dava... de vez em quando me dava vontade de sair andando, conversando com alguém, e aí eu nunca fui presa, assim, por nenhum deles. Certo. Sempre fui muito independente. Hoje é uma história assim, que eu disse, como eu disse para vocês, pessoal, uma história assim de superação, como outras histórias que já passaram por aqui, cada um tem uma história surpreendente e diferente. Inclusive, eu posso até citar aqui, veio aqui, né, a Thelma, que perdeu a visão, ficou cega, depois já na fase adulta, e ela contando como que foi a adaptação, depois de ficar sem a visão, e ela fala muito que parece que Deus tirou a visão dela para que ela pudesse enxergar com a alma, sabe? Veio aqui outro dia o Jorge, ele perdeu a visão com 13 anos de idade, hoje toca sanfona, violão, é compositor, cantor, professor, aprendeu braille em 3 dias. Então, cada um tem uma forma de superar. O difícil, Madá, é quando a pessoa talvez se entrega ao problema e não quer saber de ter, tipo, é como se a vida acabasse, né? Eu fico muito triste, sabe, Patrick? Porque de ver pessoas reclamando da vida, sabe? E porque a gente... Eu não sei nem como dizer isso, sabe? Porque, assim, eu não tenho dificuldades com a minha queimadura. Eu tenho mais dificuldade... Com outras coisas da vida. De aceitar as pessoas reclamando da vida. Você entendeu? Não estou falando isso aqui, assim, para... É o meu modo de pensar. Eu não aguento ver ninguém reclamando da vida. Porque eu acho, assim, motivos... a gente desconhece, né? Assim, tem pessoas que realmente têm uma coisinha ali, se a gente for estudar bastante a respeito, a gente vê que ela tem motivo. Mas eu penso que não há motivo nenhum, se você tem Deus, de reclamar da vida. Porque só o fato dele ter te dado a vida, de você acordar, Patrick, abrir os olhos, ver essa natureza maravilhosa, poder abrir a boca e conversar, respirar. Gente, é um maior motivo para você poder agradecer a Deus. E quantas pessoas talvez esteja até agora assistindo esse podcast, agora vendo seu testemunho e talvez esteja numa cama de hospital, talvez esteja acamado por causa de uma enfermidade e estão querendo, né? Também. Quer ter pelo menos a oportunidade de poder sair, né, para poder andar e não tem a oportunidade. Enquanto tem uns aí que estão bem de vida, andando, conversando e tudo, e fica lá reclamando Eu sei que depressão é uma doença muito triste, né? Mas, assim, se ela parar e pensar, puxa vida, eu estou conversando, eu estou respirando, é um motivo para ela superar a depressão. Com certeza. É um motivo muito grande. Então, começa a pensar assim, por esse lado, do que Deus está dando para você, que você supera qualquer problema. Só da gente ter o fôlego de vida, poder respirar, nossa. É o que eu penso, né? Sabe, só tem uma coisa que me deixa revoltado na vida, é saber que um dia eu vou ter que morrer. Mas é a única certeza que você tem. Mas eu queria muito poder ficar aí 200, 300 anos. Mas não teria graça, né, Patrick? Será? Não teria graça. Todo mundo ia enjoar de você. De nós, né, Patrick? Mas é verdade. Madá, é o seguinte, a gente está aqui batendo papo, eu não anoto nada, não tem pauta, podcast. Tem alguma coisa que eu talvez não te perguntei, que você quer deixar registrado? Antes de fazer a pergunta final, que eu sempre faço, eu sei que você sabe qual é a pergunta, que você assiste o podcast. Tem alguma coisa que talvez a gente tenha esquecido, que talvez eu tenha esquecido de te perguntar? E você quer deixar aí registrado? Você quer falar? Eu não tem, não. Você acha que a gente falou de tudo um pouquinho, Eu acho que a gente falou de tudo um pouquinho. Desde lá do início, de como começou, do tratamento, das dificuldades. Você tem alguma coisa assim, parte que você quer... As coisas que eu te perguntei era justamente isso. Suas dificuldades, você falou que não tinha. Teve momento difícil? Não. Então, a sua história hoje aqui é um exemplo para todos nós, para quem está nos acompanhando. Isso aqui
é uma história espetacular. É como é que fala? Um testemunho. A palavra é essa. Um testemunho muito, muito, muito especial para quem está nos assistindo e vai ajudar muita gente. Você pode ter certeza que você vai ajudar muita gente através aqui desse depoimento seu. Eu espero, porque quem me conhece sabe que eu gosto de viver, né? Então, assim, eu gosto de viver ajudando as pessoas, eu gosto de viver sabendo que eu posso estar fazendo alguma coisa por alguém dentro do meu alcance. Eu falo com você, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer milagres igual Deus fez na minha vida com as pessoas que estão precisando de ajuda. Isso é bom, isso é bom. Né? Eu quis até, assim, comecei a fazer o serviço, o curso de serviço social 2 vezes, 3 vezes, mas não continuei, porque eu sei que eu não vou dar conta de fazer para as pessoas o que o curso oferece, entendeu? Então, assim, eu queria mexer com uma coisa onde que eu pudesse ver na prática o que eu estou fazendo. Certo. Tá? Para ajudar. Porque a gente é mais feliz ajudando do que não fazendo, não é, Patrícia? Com certeza. Do que fazendo pra gente. Eu acho que o que você planta ali, você colhe. E talvez seja até uma forma da gente agradecer, né? Tudo o que Deus deu, né? Fez pra gente. Eu também sou um caso aqui, como se diz, eu tenho um testemunho muito interessante, porque o ano passado eu estava desenganado pelos médicos. Então, você é o testemunho. Hoje eu estou aqui podendo ouvir essa história maravilhosa e poder passar para as outras pessoas a sua história também. Isso aqui é maravilhoso. É muito bom. Essa assim, Madá é uma mulher forte, viu, gente? De fé, de coragem. Eu sou de fé. Tudo que eu peço a Deus, Deus me dá, assim. Mas eu procuro andar, assim, um pouquinho certinho, que a gente, né, erra demais, mas ele sabe das minhas falhas e eu procuro não falhar tanto. Não, mas hoje eu estou muito satisfeito. Apesar de que a gente já tinha conversado um pouquinho antes, mas hoje foi, assim, mais completo da nossa, do que é a nossa conversa, né, anterior. E você quer, antes de eu te fazer a pergunta final, você quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Apesar de que seu testemunho já é uma mensagem, né? Mas talvez você queira direcionar uma mensagem assim específica para talvez alguém que esteja nos assistindo que está pensando em até mesmo tirar a própria vida. Isso. Eu sempre falo assim, Patrick, a vida, é igual eu falo, a vida da gente, ela é muito valiosa. Então, assim, não deixa que qualquer coisinha que aparecer de problema na sua vida seja motivo para você querer deixar de viver. Porque, assim, o maior tesouro que a gente tem é a vida. E quanto mais você fizer pelas pessoas, você vai estar fazendo em dobro para você. Com certeza. Então, assim, o amor ao próximo é um dos mandamentos fundamentais na vida da gente. Amém. Madá, a pergunta final. Ai, meu Deus. Pode tomar uma aguinha se quiser. Ai, meu Deus. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho lá no passado. Eu sempre digo isso. Eu não quero que você volte para lembrar de momentos ruins, não. Eu queria que você voltasse lá atrás e lembrasse dos seus momentos de superação, até mesmo de momentos ali no hospital, que você falou que foram momentos felizes para você. E eu gostaria que você fizesse essa viagem lá e falasse para a gente aqui, Dona Madá, o que é a vida para você e o que ela significa? A vida é poder viver essa natureza, poder abrir os olhos de manhã e viver essa natureza maravilhosa que Deus me deu o privilégio de acordar de manhã, poder respirar, sentir o cheirinho de terra, sentir que você está viva. Tudo isso é o que eu sempre sonho para minha vida, para as pessoas que eu amo, sabe? A vida para mim é isso, é poder acordar de manhã, abrir os olhos, respirar e falar, tô viva. Olha aí, tá vendo, gente? Viva intensamente, que nem ela vive, viu? Quero agradecer mais uma vez você que tirou um tempinho para estar aqui hoje com a gente, compartilhando esse momento muito especial, o seu testemunho de vida, a sua história de vida, e que Deus continue te abençoando, te proporcionando momentos inesquecíveis, que é tudo que você sempre pede a Deus, né? Momentos inesquecíveis, momentos marcantes. Muito obrigado, viu, Madá? Patrick, eu que te agradeço, viu? Nossa, eu amei. Você sabe que eu amo você de paixão, né? Obrigado, então, olha só. A sua superação também, sabe? Eu admiro muito você. Obrigado. Então, eu que te agradeço, muito mesmo. Uma mulher
com essa força que ela tem em falar que me ama, eu fico feliz demais. Nossa, eu me sinto abençoado. Você merece, você é uma pessoa de Deus. Que bom, obrigado, amém, amém. Estou muito feliz com a sua história, viu? Obrigada. E fiquei feliz com a sua presença aqui. Você trouxe mais brilho aqui para o nosso programa. Que bom, obrigada. Gente, eu costumo dizer o seguinte: eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Essa foi mais uma edição aqui do podcast Os Notáveis. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, e a gente se encontra em outra oportunidade. Valeu. Obrigado, viu, Amanda? Nada, obrigada, Patrick. Valeu, gente. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.